professora, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? O Elão, se puder, deixa o microfone do pessoal aberto aí por enquanto. Aí o pessoal vai entrando, vai falando boa noite, a gente vai cumprimentando, que aí quando começar o conteúdo, aí a gente trava. Tá certo. Então, ó, todos os microfones já estão autorizados a ativarem aí. Boa noite. 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 Boa noite para todos. Boa noite, Walter. Erlon, boa noite. Boa noite, boa noite. Pode falar. Boa noite. Boa noite, boa noite. Davi? Estamos curiosos para ver qual será a surpresa do dia. Já, já, Emerson. Tem alguma falta para o Arthur bater? O Walter está mutado, hein? Não dá para ouvir, o Walter está falando, mas está em mute. Aí, agora vai. Agora tá? Normal Não, agora. vão ter algumas novidades importantes. Um passo bastante importante que o Referência vai dar a partir de 2021. E é isso, a gente veio para comentar com todos vocês, para fazer um balanço da temporada, desse difícil ano, né? Um ano bem difícil, bem complicado, mas que acho que é unânime aí, que é um saldo positivo, né? Do que poderia ter acontecido, o saldo é bastante positivo e a gente fica muito feliz. Estou aqui também online aqui no Instagram, tentei colocar o link direto lá no Instagram para o pessoal vir para cá. O pessoal que não conhece ainda o Referência, que não nos conhece, que não conhece o nosso trabalho, espero que vá entrando aí aos poucos. Elão, você vai ficar de anfitrião e vai sempre aprovando o pessoal que está chegando ou é automático? Eu estou aprovando aqui, eles estão entrando, eu estou fazendo para eles ingressarem aqui, eu estou aprovando todos. Tá bom. Você já é expert aí nessa função, né? Sim, tranquilo. Tem bastante gente chegando. Beleza. Vamos esperar um pouquinho aí. Eu tô vendo, eu vi aqui Emerson Capaz, o Capaz ali do lado dele, o Ioave aí com o Davizinho Erex chegando. Aí tem Flávio Vera, legal, Flávio, bem-vindo. Cauê tá aí, o Salomão, o Jean, o Lorenzo Caracini lá, valeu, Jean, valeu, o Artuzão, que é o Éder que tá ali, legal. Ó, o Thiago e o PH, no Sub-9, a Vênera, muito legal. Não vou conseguir falar todo mundo, que agora começou a entrar gente. Tá chegando gente. E aí já não vou conseguir ver todo mundo. Boa. Pela câmera aqui, tá aparecendo dessas bagunças aqui de trás. Mentira. Legal. Oi! Oi, tô ouvindo aí. Quem falou oi? Fala, Ivan, é o Ivan. E aí, Ivan, beleza? E aí, Olegário? Beleza? Fala, família. Tranquilo. Oi, Ivan, boa noite. Boa noite. Beleza. Deixa eu ver aqui. Boa. Consegui me achar aqui. Professor? Oi, fala aí. Gustavo. Ian, Vinícius Consistre. Caramba, o Vini também. Vinícius Consistre e Ian, que honra. Os caras conectados lá da República Dominicana. Olha o Vini ali, cara. Os caras começaram como assistente da FCB Escola e agora são diretores
técnicos gerais, comandantes, generais. Gostei do da Barça blusa, Academy hein? Pro. Que isso? É Você pouca viu a blusa, coisa, né? não. É isso aí. O que é, Cauê? A blusa dele, pô. Ah, Nossa, não consigo ver, cara. Não consigo ver. Tá com a camisa do Referência? tá. Tá. É isso aí, ó. Saquei ele aí, ó. Você vê. Aqui eu tô nessa apresentação. Boa noite, senhores. Ah, tá. Boa noite. Boa noite. Fala, Du. Beleza, Du. Olha aí o Vini. Agora eu consegui ver o Vini aqui, ó. Salve, Vini. Aí, ó. Tamo aí. Legal. Tá os quatro com a mesma blusa. Tem bastante Boa, gente boa. chegando aqui, Walter. Então, eu vou esperar um pouquinho mais, cara. Eu tô vendo mesmo aqui. Eu liguei aqui no Instagram também, fiz um esqueminha aqui, deixei anotado que nós estamos ao vivo no Zoom. Então, tem muita gente que vai entrar lá no Instagram, vai querer saber e vai entrar no Zoom, vai chegar mais tarde. Mas, enfim, eu vou dar... São 7h05 agora, vamos dar mais 2 minutinhos, aí a gente começa. Boa O pessoal vai noite. chegar atrasado, é bem comum. Boa noite. A gente vai embora a partir daqui a 2 minutinhos. Boa noite, quem foi chegando aí. É o Dinei, pai do Cauã. Cauã Show. Opa, beleza, Dinei. Cauã, show. Ó, o Afrânio também, tô vendo. Beleza, Afrânio. Boa noite, Valtinho. Boa noite, beleza? Boa noite. Boa noite. Quem tá chegando? Walter, é o Ronaldo, tá dando para ouvir, normal? Estão ouvindo bem. Legal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa Tô noite. no trânsito aqui, mas eu vou acompanhar, tá bom? Uma? 3. Temos presenças ilustres, então, hoje, ó. Vinícius Consistre, Ian Henrique, Pedro Henrique deve estar entrando aí daqui a pouco. De repente tem um J11 também entrando. Legal demais. Pedro Henrique pediu para entrar agora. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Só figura ilustre. Ah, agora eu achei o Ian ali também, com a blusinha da Hollister. Léo, o Brunão tá aí. Murilo. Esse fone é de quem joga PlayStation, hein? Salve, salve, Pedro Henrique. Computador, Dinei, tô no computador. Será que o Cauê tá jogando agora, cara? Não tem videogame, não. Tava jogando videogame agora? Ou... Aí, ó. Tá com a tela dividida, Cauê? Eu vou ligar, eu vou ligar o meu aqui, vou procurar ele aqui, Valtinho. Noite. Boa noite. Boa noite, PH. Tem um pessoal que não está conseguindo entrar. Eu estou tentando ajudar aqui, mas daqui a pouco eu vou começar a me concentrar na apresentação e já era. Eu entrei. Oba! Ô, Valtinho, não sei se o Mendonça e o Saulo vai conseguir entrar, porque os meninos estão tendo treino lá na federação hoje. Beleza, tranquilo. Boa noite, rapaziada. A gente passa as novidades aí para eles também. Estamos com 88 pessoas no momento. O cara até virou a tela do computador para ver que ele não estava jogando, hein? Tem o Jefferson, do pai do Arthur Marques, o Erlon, falou que está esperando, não consegue entrar. Ó, todo mundo que estava na sala de espera, eu estou adicionando. Não tem ninguém na sala de espera. Então, vou pedir para ele tentar clicar de novo, sair e entrar de novo. Fala para ele fechar o aplicativo e abrir. Se ele tiver pelo celular, né? Beleza, eu mandei aqui também. Mandei isso aí mesmo. Tem que fechar, às vezes tem que fechar e voltar. Paparelli tá aí também. Grande Papa. O pai de todos. Rotter tá aí, ó. Legal. Reginaldo, Rotter. O Vilmazer também, passei assim rápido. Aparelho, como tá seu filho? Melhorou o pé? Ó o Marcão. O Marcão também tá aí, hein? Marcão Moraes. Marcão tá aí? Eu não vi ele, não. Tá o nomezinho dele aí. Tava escondido, mas achei.
Legal. Pô, vamos começar, gente. Senão também o pessoal que está aí desde o início acaba pesando muito para eles. Aí o Elão fica aí de stand-by, vai aprovando o pessoal. Provavelmente vai chegar mais gente mesmo. A gente vai tocando em frente. Tudo bem? Carlão está presente Legal, também, Walter, beleza. só Carlão, para avisar. bem-vindo. Marcão mandou uma mensagem aqui. Beleza. Pessoal, então é o seguinte, queria primeiro agradecer a presença de todos aqui. A ideia dessa confraternização, ela é uma de despedida do ano, de fazer um balanço da temporada. Nós já tem 2 anos consecutivos que a gente faz esse encerramento, no intuito de confraternizar, no intuito de abraçar, de estar junto. Infelizmente, esse ano, todo mundo já sabe, já está cansado de saber, esse ano atípico, e aí a gente aprendeu, né? Aprendeu a se virar e tentar estar o mais próximo possível através dessas tecnologias. Eu penei um pouquinho também para fazer uma apresentação e também para que vocês pudessem me ver. Acho que o saldo foi positivo aí, eu vou conseguir explicar as coisas que eu gostaria e vocês vão conseguir me ver, que era uma preocupação que eu tinha. Eu sempre quis estar à frente, quis estar olhando para as pessoas. Aqui eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo, mas, enfim, acho que todo mundo consegue me ver. Então, valeu a pena a dedicação aqui de todos aí, dos treinadores que me ajudaram também, né, falando dessa apresentação. E é uma apresentação, uma confraternização para, como eu falei anteriormente, fazer um balanço dessa temporada, que foi muito curta, mas acho que é importante a gente falar um pouco dela, e depois falar do planejamento do que vem pela frente a partir do ano que vem, né? A partir de 2021 tem muita gente querendo saber, muitas dúvidas, e tenho certeza que vem coisa muito boa para o projeto, e isso vai encaixar para cada um de uma maneira, né? Tenho certeza que tem gente que vai gostar mais ou menos, vai se encaixar mais ou menos no que o referência, no passo que o referência vai dar a partir de 2021, mas eu acho que faz parte. Eu acho que o referência, desde o início de sua fundação, principalmente quem está conosco aí há mais tempo, desde o início, sabe do nosso objetivo, né? Do que a gente sempre pensou e do que a gente sempre buscou. Mas falando da nossa temporada de 2020, pessoal, a gente teve a gente tinha um ano muito promissor, né? Um 2020 muito, muito promissor mesmo. A gente conseguiu um equilíbrio entre a parte esportiva e financeira. E aí os que estão conosco há mais tempo vão saber disso. Essa reunião aqui no ano passado, a gente teve uma reunião com todo o nosso time, né? Todo mundo, todas as categorias. E depois, no ano seguinte, a gente teve micro-reuniões com cada categoria com um objetivo específico. E a dificuldade que foi a gente conseguir esse equilíbrio entre o esportivo e o financeiro, competir no mais alto nível possível e conseguir se manter financeiramente, porque o projeto sempre foi muito caro, e as ambições também, que era jogar o Campeonato Paulista, ter uma bandeira. Então a gente ia ter uma bandeira, aquela ideia de que quase todas as equipes, projetos como referência acabam fazendo, né? Alugar uma bandeira, alugar uma camisa de um time que não disputa o Paulista, para que nós pudéssemos disputar com essa camisa. E foi realmente um ano muito promissor. O ano iniciou de forma surpreendente, eu digo, porque a gente participou da Copa Ouro. Então nós fizemos 2 rodadas na Copa Ouro. A nossa estreia na Copa Ouro foi contra o Corinthians, lá no Parque São Jorge. Então, assim, eu lembro que o mês de fevereiro, março, a expectativa era muito grande, e é isso, o ano promissor, aquele negócio, caramba, acho que agora vai, né? O referência vai decolar, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. A gente está na Copa Ouro, uma Copa, um campeonato onde só jogam federados. A gente entrou como referência, até pelo nosso trabalho, né? Até pela credibilidade que a gente tem diante das organizações, né? Das instituições que organizam os campeonatos, a Associação Paulista, a Federação Paulista. Então, realmente, era um decolar, assim, né? Um decolar do voo da águia aí. A Taça Libra F também, para alguns programas diferenciados. Então, a gente estava conseguindo abranger todo mundo, e os meninos que treinavam num determinado horário e com um certo nível de exigência iam para um campeonato, outros meninos iam para outro campeonato. Isso fazia com que todo mundo estivesse motivado. Era o grande
o grande X aí dessa questão de equilíbrio, né, esportivo e financeiro também. Mas aí, infelizmente, veio a notícia da pandemia, que a gente jogou 2 rodadas da Copa Ouro, uma apenas da Libra F. Na segunda rodada da Copa Ouro, no Sub-11 e no Sub-13, a gente recebeu a notícia de paralisar os nossos treinamentos, e isso durou bastante tempo. A gente pensou que era 15 dias e durou bastante tempo, e foi muito difícil, né? Eu converso com alguns pais e tal, e assim, a situação no lado esportivo foi muito complicada, a situação no lado das crianças foi bem complicada, né? Como viram as crianças, como colocaram as crianças em evidência em relação a essa parte da pandemia, como elas foram deixadas de lado, e eu, como profissional de educação física, e a opinião que eu tenho, acho que o futebol e a atividade física, ela tem tudo a ver com a saúde, e foi para isso também que a gente começou a brigar e a tentar buscar alternativas para que a gente não ficasse parado, né? Então, mesmo com essa pandemia, mesmo com toda essa situação, apesar de tudo, a gente resistiu e a gente se fortaleceu, né? E aí eu tenho uma eterna dívida de gratidão, digamos assim, mas de gratidão mesmo com os pais, com os treinadores, né, em primeiro lugar, por abraçar o projeto desde o início, vestir a camisa, e com os pais por essa situação tão difícil, né? Terem acreditado no projeto, terem continuado, muitos tiveram dificuldades financeiras por conta da pandemia, cada um na sua dificuldade, alguns não conseguiram pagar e continuaram no projeto, outros continuaram pagando de forma integral, uns tiveram que reduzir, eu dei desconto, eu tirei salário de treinador, a gente se reuniu, a gente se ajudou, e a gente conseguiu resistir, conseguiu se fortalecer mais do que nunca. Eu acho que isso foi o mais importante desse ano, porque, infelizmente, muitas pessoas perderam seus empregos, né? Empresas faliram, e a gente que trabalha com o esporte estava fadado a isso. Era um fim que infelizmente, eu estava vendo, assim. Mas acho que um ajudando o outro e todo mundo se ajudando nessa questão de acreditar no projeto, a gente conseguiu segurar em um pouco mais de... Acho que no primeiro mês a gente já começou a fazer esses encontros aqui no Zoom, e aqui tem uma foto bem representativa do número de pessoas que se logava toda segunda, quarta, agora nem lembro direito como é que era, acho que eram 2 vezes na semana, né? Com os treinadores, fazendo treinos individuais, com cada pai se virando para achar um cantinho na sua casa para o seu filho treinar, e acho que isso, mais do que a parte física, acho que criou um vínculo afetivo mesmo, assim, que já existia, né, na parte presencial, mas que acho que a gente se ver e conversar e trocar ideia através do Zoom, através dessas janelinhas aí, fez com que a gente se fortalecesse mesmo e tivesse mais confiança, e a partir do momento que a gente teve uma pequena brecha para voltar, e dentro das regras, dentro das leis, dentro do que a gente acredita, a gente conseguiu voltar numa situação muito legal, muito boa, muito, muito surpreendente também, que a gente voltou a treinar em um lugar novo, um lugar que tem uma estrutura sensacional, que é a Ibrachim Arena. A gente conseguiu formar uma nova equipe praticamente, que essa foto é bem representativa. A equipe sub-9 do referência, ela praticamente não existia. A gente juntava as turmas do 9 e do 11 para que eles treinassem juntos, para os poucos atletas que tinham nessa categoria. E acho que também, aproveitando as oportunidades, os pais que pensavam da mesma maneira, as crianças que pensavam da mesma maneira, procuraram referência, e a gente conseguiu formar uma equipe sub-9. E eu fiquei muito contente com isso, muito feliz mesmo por esse início sem pensar, né? Eu já não imaginava que no segundo semestre a gente ia conseguir formar uma equipe que a gente nem tinha no primeiro semestre. Então, isso foi muito legal, e a partir daí a gente começou a treinar, começou a evoluir, e inclusive tivemos a oportunidade de, nesse segundo semestre, disputar amistosos, importantes amistosos contra equipes de base, visitando locais sensacionais. O exemplo dessa foto aí no estádio no Eurico Mussa, em Santos, na Portuguesa Santista, então contra equipes de base. A gente conseguiu atender os mais velhos, conseguiu fazer amistosos, conseguimos conhecer novas equipes que às vezes a gente também não tinha contato. A gente conseguiu atender os médios ali, os sub-12, os sub-13, e a gente conseguiu atender os menores, e principalmente tirar o que eu acho que é o combustível aí de qualquer pessoa que trabalha com atividade física e criança,
Eu, assim como os treinadores, eu acho que eles pensam da mesma forma que eu, sou apaixonado pelo que eu faço, escolhi essa profissão mesmo porque eu gosto disso, e ver o sorriso das crianças assim é o que mais me motiva para continuar, para seguir. Tá certo que esses sorrisos aí, eles têm muito a ver com o que aconteceu nesse momento do jogo, né? Um gol ou uma vitória, e às vezes a gente confunde muito, né, essa ideia de que o ganhar é essencial, mas a gente, cada vez mais dentro do referência, a gente tenta expressar que esses são momentos que ficam eternizados, que vão fazer parte da trajetória e da formação do caráter desses meninos aí. Independente se foi um gol e perdeu de 6-1, ou se foi um gol numa disputa de pênaltis que levou à vitória, isso realmente, de verdade mesmo, de coração, é o de menos para o que nós pensamos em fazer, que é a formação de atletas e a formação, antes de tudo, de cidadãos, e não é da boca para fora que a gente fala, é verdadeiro mesmo. Então, assim, pensando nisso, eu acho que a palavra de verdade desse segundo semestre é gratidão. Então, gratidão aos treinadores, gratidão às oportunidades que a gente não deixou escapar, gratidão aos pais pela confiança no projeto, né? Acredito que quando eu falo numa dívida de gratidão, é realmente nesse sentimento, porque em termos de valores, eu acho que a gente cumpriu muito bem o nosso papel, né? Se todos os pais que chegaram ali e contribuíram com a sua mensalidade, eles tiveram uma prestação de serviço de excelência, pelo menos nós buscamos isso sempre. Se a gente alcança ou não, realmente depende de várias situações, até do próprio recebimento dos pais e do atleta, mas a gente se esforçou e se esforça ao máximo para prestar esse serviço de maneira excelente para todos. Então, houve um ganha-ganha aí, então balanço da temporada realmente a palavra é gratidão, ser feliz, ser grato por não estarmos mais em casa trancafiados, não estarmos mais sozinhos, por a gente ter conseguido se juntar dentro dos protocolos de saúde e segurança, ter conseguido estar juntos, ter conseguido favorecer a atividade física, favorecer a saúde, voltar a jogar, voltar a competir, e a tendência é que isso continue em 2021, isso a gente espera, mas a gente não tem controle. Então, o que eu vou falar a partir de agora é o próximo ícone aqui, da conquista histórica, que realmente faz parte da história do Referência, isso vai ficar gravado na história do Referência daqui a muitos anos. É uma situação difícil, e acho que eu brinco muito com os treinadores, que a gente fala, se não for difícil, parece que não é o Referência, né? Desde o seu nascimento, desde a sua fundação, as coisas sempre foram difíceis e complicadas para o Referência. É um momento difícil, mas acho que é o momento ideal para a gente tomar esse passo, e que bom que pessoas boas chegaram perto da gente, para a gente também poder anunciar esse sonho sendo realizado. Hoje em dia, depois de muitas reuniões durante todo esse ano, praticamente no segundo semestre, das dificuldades, das tensões, das dúvidas, será que vale a pena, será que não, será que a gente vai conseguir, será que a gente vai apoiar? Hoje em dia, nós temos um investidor e temos uma comissão de gestão que, a partir de agora, né, para funcionar a partir do ano que vem, mas a partir de agora já está junto comigo, ou seja, hoje em dia, o Referência Futebol Clube já não é o Walter, e sim, eu tenho sócios, e o Referência Futebol Clube vira, a partir de hoje, um clube empresa. O Referência Futebol Clube Limitada é um clube empresa com sócios, com um investidor, com uma comissão de gestão, com pessoas, primeiramente, amigas, pessoas que conhecem o trabalho do Referência há algum tempo, pessoas sérias, honestas, e pessoas que querem também fazer algo diferente, não querem fazer o mesmo, fazer a mesma coisa que a gente já vê replicado muitas vezes no quesito futebol de base, futebol de formação. Então, hoje em dia, eu fico muito feliz de anunciar essa situação. Qual que é a grande aspiração do Referência desde o início da sua fundação? Disputar o mais alto nível de campeonato possível, né? A frase lá no início da apresentação está lá: formar para competir e competir sem deixar de formar. A gente sempre priorizou isso. A gente reconhece que muitas vezes jogamos aos leões meninos que talvez não estejam tão preparados, mas pelo menos nós, do lado de cá, sabemos que isso faz parte da trajetória deles como formação de atletas. E, a partir de agora, o Referência busca essa filiação à federação
de futebol como clube de base. O que significa isso? Nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece, então vou tentar explicar rapidamente. Antigamente, para você disputar o Campeonato Paulista, você tinha que ser um clube profissional. Então, você tinha que ter uma categoria profissional e a base também. E para você se filiar à federação era praticamente impossível pelas condições, pelos valores e tudo mais. A Federação Paulista no ano passado, abriu uma resolução em que permite que clubes como referência se filiem à federação, passando por alguns critérios bem difíceis, bem importantes, para se filiarem como clube de base. E aí, como clube de base, essa equipe pode disputar os campeonatos sub-11, sub-13, ou sub-15, sub-17, ou sub-20, com a intenção de conseguir o certificado de clube formador. Tá? Isso é uma coisa mais específica, que tem muitos pré-requisitos, eu não vou entrar em detalhes, mas, enfim, hoje em dia, o referência está bastante adiantado para que entre como clube formador, entre como clube de base na federação, e ano que vem jogue os campeonatos do mais alto nível brasileiro, eu ouso dizer, que é o campeonato de base da federação. Como eu falei anteriormente, as pessoas que entraram nesse projeto, que estão se doando, eles entraram para fazer alguma coisa diferente, mas não são nenhum aventureiros. Então, não está chovendo dinheiro, não está, vamos lá, que a gente vai agora, por próximos 10 anos, vai fazer o próximo time do referência ganhar o Campeonato Paulista e ser maior do que o Corinthians, do que o São Paulo. Muito pelo contrário, são pessoas que entendem bastante do futebol, sabem como funcionam, e a gente está bem pé no chão, fazendo as coisas aos poucos, e eu vou tentar explicar para vocês como vai funcionar, porque isso vai mudar radicalmente, pelo menos de cima, dos mais velhos para os mais novos, vai mudar de forma importante, não radicalmente, vai mudar de forma importante a rotina que nós tínhamos de treinos e jogos. Tá legal? Pessoal, vou dar uma pausa aqui que eu esqueci de falar uma coisa importante, que é o seguinte: todas as dúvidas que vocês tiverem, vai no chat lá, os treinadores vão poder ler essas perguntas, para não ficar muito longo, eles vão escolher as 5 melhores ali, e no final eles apresentam essas perguntas e eu respondo, tá bom? Eu também vou estar, a gente tem treino até dia 18, né? Então eu vou estar à disposição de vocês sempre que vocês quiserem. Evitem as perguntas pessoais, do tipo, no caso do meu filho, eu faço o quê e tal. Então, assim, esse tipo de coisa a gente conversa pessoalmente, mas qualquer dúvida geral que vocês acham que pode ser importante para todos, mandem no chat que a gente volta lá. Tá legal? Então, falando dessa conquista histórica, clube-empresa, referência clube-empresa, sócios e visão para a temporada 2021. Planejamento de 2021, categorias. Pessoal, todo final de ano nessas reuniões, eu explico que a gente tem que zerar essa temporada, pelo menos esportivamente falando, zera essa temporada, esquece no sentido de que vamos planejar a temporada seguinte. Isso é muito importante, pais e atletas. Por quê? Porque tudo correndo de forma normal, as categorias vão ser essa que vocês estão vendo aí. Por que eu falo isso? Porque, por conta da pandemia, há boatos de que a federação vai fazer um sub-12, um sub-14, um sub-16 e um sub-18, mas não é nada oficial. Isso está correndo durante o semestre inteiro e nunca ninguém tem uma resposta. Então, se nada mudar, as categorias são essas. É o sub-9, que são meninos nascidos em 2013 e 12, é o sub-11, é o sub-13, o 15 e o 17. Então, eu costumo sempre falar, pessoal, aproveitem o máximo da temporada de vocês, mas chegou agora, zerem tudo. Ou seja, cara, você jogou bem pra caramba, você teve muitos minutos, você foi o artilheiro da sua equipe, você foi um protagonista da sua equipe durante essa temporada. Claro, vocês são crianças, né? Os filhos de vocês são crianças, são adolescentes, eles oscilam muito, então, zera, concentra, temporada que vem vai subir de categoria, ele vai ser o mais novo da categoria, então vou dar um exemplo aqui, 2009, por exemplo. O 2009, esse ano era um ano bom, né? Eles eram sub-11, muita gente jogou muitos minutos, a gente dividiu as equipes porque tinha muita gente, 2 campeonatos diferentes nesse final, todo mundo jogou bastante. A partir do ano que vem, eles vão ser o que a gente chama de primeiro ano do sub-13, ou ano ruim, né, como alguns dizem, do sub-13. Então, eles vão ter dificuldade, porque eles vão treinar com meninos um ano mais velho que eles,
eles vão jogar com meninos talvez um ano mais velho que eles, então não vai ser o mesmo protagonismo, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Isso acontece todo ano dentro do futebol. Então, todo ano, no final da temporada, eu faço questão de lembrar, zera essa temporada, esquece, né, maneira de falar, porque a gente nunca esquece, principalmente as coisas boas, mas, enfim, o que aprendeu, vai ficar com você, né, principalmente falando com os atletas, mas pensem que, a partir de agora, nova ideia, nova dificuldade, pensa que os que eram um ano ruim nesse ano que passou, no ano que vem, vão precisar ser protagonistas, vão precisar ter mais essa atitude de protagonista, de capitão, de veterano, digamos assim. Isso eu sempre falo e continuo dando essa importância grande, independente de pandemia ou não, como se fosse um ano qualquer. Tá legal? Gestão. A vida é uma escola. Eu coloquei essa frase aqui, eu sempre gosto dessa frase, porque a vida é assim, a gente aprende ano após ano, a gente não aprende tudo num ano só, a gente não cresce em um ano só, a gente não desenvolve em um ano só, nem em um mês, e nem em 2, nem em 3. É devagar, é difícil, é com muito choro, é com muito desgaste que a gente aprende, que a gente evolui. Então, por isso, pensando nisso, a gente criou também alguns programas dentro do Referência que já tinham sido tentado, a gente já tinha tentado implementar esse ano e por conta da pandemia a gente não conseguiu. São os programas de iniciação, de competição, base dos menores, base dos maiores e o Pro. A nossa principal mudança no ano que vem vai acontecer no base dos maiores e no Pro, que é um projeto ainda mais para frente. Vamos falar sobre, então, o projeto de iniciação. Programa de iniciação, sub-9. Treinamento 3 vezes na semana. Torneios da federação de 7, né? A ideia é jogar de futebol de 7. Qual que é a ideia geral também de estrutura de jogo do Referência? A gente entende que no sub-9 muita gente está vindo do futsal, então sai daquele futebol de 4+1, né? O futebol de 5, passa ao futebol de 7. No sub-11 já passa ao futebol de 9, que é o modelo da federação, e a partir do 12 vai para o futebol de 11. Então, também é uma crescente, isso ajuda muito nos treinamentos, ajuda muito na preparação dos treinamentos por parte dos treinadores, de modelos de jogo, de ideias de jogo. Então, isso eu acho que vai valer muito a pena. Subvenção dos pais, ou seja, a gente continua precisando, sim, da subvenção dos pais para seguir adiante, para que cada um consiga a gente consiga continuar pagando para que o projeto se sustente. E a gente busca a transição direta para o programa competição ou a captação direta para o programa base. Ou seja, dependendo do nível de rendimento de cada menino nesse sub-9, a gente vai chegando no sub-11, vai podendo escolher esse aqui competição, esse aqui base. Por quê? Porque a gente vai ter uma análise e vai avaliar, segundo os nossos critérios, qual que é o melhor programa que encaixa esse menino para o desenvolvimento dele. Lembrando que nós, do Referência, também não somos super-heróis e não somos os donos da verdade. A gente pode errar, a gente pode fazer uma avaliação errada, o menino pode evoluir muito, ele pode sair do competição e ir para o base, ou ele pode cair um pouquinho de rendimento, a gente pode ser convidado, olha, talvez aqui você vai se destacar mais, vai evoluir mais, isso pode acontecer, tá legal? Programa competição, isso vai servir para todas as categorias. Então, a ideia do programa competição são meninos que também não estão no nível da base para jogar o mais alto nível possível, mas a gente não quer dispensar esses meninos e falar, olha, vai procurar no outro lugar e tal. Não, você pode continuar aqui no Referência, você pode entrar no Referência e fazer a seletiva aí, a última que teve, ou a próxima que tiver, entrou no competição, treinou, evoluiu, pode ir para a base? Pode, vai depender de você, da análise dos treinadores. Mas é um programa em que vai treinar 2 vezes por semana, vai jogar torneios importantes, mas torneios paralelos, não é o mais alto nível de competitividade que a gente tem em São Paulo, tem a subvenção dos pais e um monitoramento constante, como eu falei, para o programa base. Aquele negócio, o menino machucou, 2 machucaram, tem um menino que está ali se destacando, são os mesmos treinadores, são os mesmos critérios, são os mesmos, é a mesma instituição, então a gente está perto, a gente vai poder pescar de forma mais simples aí esses meninos do programa competição. Programa base do sub-11 e do sub-13 continua igual também aí pela atenção dos pais, né? O sub-11 e o sub-13 treinamento 3 vezes na semana, campeonatos Paulista Cup, APF, ou seja, aqui sim, o mais alto nível de competitividade possível, buscando
a mesma ideia de competição, do ano ruim, do ano bom, de evolução, de dificuldade. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Continuamos com a subvenção dos pais para que isso aconteça. E a manutenção, e a ideia principal desse programa é a manutenção do talento para compor os elencos nas categorias superiores. Ou seja, 11 e 13, a ideia é que continuem para que possam se integrar ao programa base do 15 e do 17, que é onde, a partir do ano que vem, a gente tem a maior mudança. Tá? O programa base do 15 e do 13, treinamento todos os dias, então, de segunda a sexta, o treinamento é intensível. Então, assim, a partir de agora, a gente começa a ter a ideia de ser jogador de futebol e as dificuldades de, às vezes, conciliar isso com outras atividades. Eu vou entrar nisso daqui a pouquinho. Campeonato Paulista, Paulista Cup, Associação Paulista para ano ruim, ou seja, dá aquela continuidade, dá aquela horas de voo para esses meninos, jogar o máximo de torneio possível, do mais alto nível possível, ou seja, vai perder, vai chorar, vai sofrer e vai sangrar. Subvenção do clube. Talvez a partir daqui agora é a maior mudança. Então, os meninos vão ter uma estrutura que poucos clubes dão. Provavelmente só os grandes ou os menores de um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não, que é o que acontece hoje em dia. A gente vê por aí um 15, 17, tem um ano que... eu vou dar exemplos, tá? Não quero apontar o dedo, não. Estou dando exemplos. Vai um ano que o Sorocabense... tem um empresário que banca todo ano do 15 e do 17. Ele vai lá, vende 2 jogadores, e ele sai de lá e vai para outro lugar. O Sorocabense, no ano seguinte, não tem como bancar o Sub-17, tem que cobrar dos pais e assim por diante. Esse projeto, como eu falei lá atrás, gente, a gente está fazendo algo muito concreto, muito consistente, muito de base, para que a gente comece com o Sub-17, com o 15 e o 17, sendo subvencionado pelo clube, fazendo uma boa gestão, tendo uma boa organização, como eu acho que a maioria já conhece, para que mais para frente a gente possa ir descendo até chegar a um nível que do 9 ao 17, ou ao próximo programa até do 20, vocês vão ver, a gente possa subvencionar tudo pelo clube. Por enquanto, como eu falei, pés no chão, vamos fazer com que o 15 e o 17 tenha toda uma estrutura que provavelmente só clube grande tem, uma estrutura de vir para o treino, treinar todo dia, não precisa pagar nada, está aqui o seu uniforme, e aí, obviamente, as cobranças também serão do mesmo nível, né? Tanto de rendimento, quanto de frequência, de treino e tudo mais. Qual que é o objetivo principal desse programa? A lapidação do talento para futuro transpasso para clubes do Brasil ou do exterior. É aqui também que tem uma grande mudança, né, pessoal? Muitas vezes, mães e pais que estão acostumados lá atrás, que estão com a gente, às vezes, lá atrás, desde a FCB Escola, e o discurso meu sempre foi o mesmo, né? Assim, a gente quer crescer, a gente quer dar esse salto, a gente quer dar esse passo, e acho que nem é o objetivo final, né? Ano que vem ainda não é o objetivo final, é só um passinho que a gente deu, mas já começa a clarear mais a nossa ideia. Então, o que antes era realmente uma escola de futebol, uma escolinha, um trato mais com maior cuidado, digamos assim, não que agora não tenha, mas um maior cuidado com as pessoas, com a criança, com o pai. A partir de agora tem um objetivo muito claro aqui, né? Venda de jogadores. E o investidor que está entrando no referência, ele tem um objetivo claro também. Além dele conhecer muito bem o referência, saber como funciona, ter entrado nesse barco, digamos assim, exatamente porque nós somos sérios, porque nós fazemos um bom trabalho, porque nós pensamos fora da caixa, porque a gente quer fazer um trabalho a longo prazo, mas esse trabalho a longo prazo precisa ter um retorno para ele, isso é óbvio. Então, quem tenha qualquer tipo de dúvida, isso é óbvio, a gente vai por esse lado, mas tentando fazer tudo de forma muito honesta, muito humana, como sempre foi, mas com um objetivo claro. Então, a gente, acho que nesse programa base, a gente a principal mudança, a mudança mais pesada que a gente tem em relação ao próximo ano. Por isso que eu falei lá no início, não sei se vai ser bom para todo mundo, não sei se vai ser legal, se todo mundo vai comemorar. Se fosse ao vivo, eu queria estar vendo a cara de todo mundo aí, para ver se a galera ia fazer, beleza, ou você ia fazer, putz, mano, e agora? Eu não estou vendo a cara de vocês, mas eu sabia que essa notícia ia ser uma notícia que ia mexer com muita gente. E ainda a gente tem o Programa Pro, que é um projeto para médio prazo para ter o Sub-20, tá? Para jogar a Copa São Paulo de Júnior, para vender jogador, para jogar, para estar aí na Sport TV, para
cara, para ser o máximo do máximo do máximo possível. Essa é o que o clube de base, né, o que a resolução da federação nos permite, esses programas do sub-9, né, a gente preparando o sub-9 para o 11, do sub-11 até o sub-20. Então, esse também é um programa que faz parte. Então, os que estiverem conosco desde agora, ou que já estão, podem um dia chegar a ser sub-20, e qual que é a ideia? A gente dá sequência, né? Dá sequência na venda de um jogador para um clube brasileiro, a venda de um jogador para um clube estrangeiro. Nossa comissão de gestão, eu vou falar daqui a pouco, tem muitos contatos, não só no Brasil, como no exterior, então as coisas podem avançar e vão avançar, eu acredito muito nisso, senão eu não estava aqui até agora, né, tocando esse tipo de coisa, para que a gente tenha oportunidades, mais oportunidades do que a gente já tinha. Eu acredito que a gente já dava muitas, já deu e tem dado muitas oportunidades para meninos disputarem campeonatos de alto nível, de competitividade. Agora esse passo é um passo ainda maior. Vamos falar da estrutura. Então, quanto ao nosso centro de treinamento, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu definir ainda de forma precisa o nosso local de treinamento. Pô, Walter, mas que desorganização. Vocês não sabem o quanto eu penei, eu tive, assim, raiva de chegar aqui nesse dia e não poder falar para vocês, pessoal, a gente vai treinar em tal lugar e começa tal hora, tal dia, enfim, o dia a gente já sabe, mas o local eu não consegui. Por quê? Porque a gente está numa situação indefinida, né? E muitos também podem perguntar, poxa, Walter, mas a gente está numa situação indefinida e vocês mesmo assim estão fazendo essas coisas? Sim, isso foi amplamente discutido com toda a equipe de gestão, com todos os sócios, e a gente fechou na ideia de que jogador se forma jogando. Então, se a gente ficar esperando para ver o que vai acontecer da pandemia, da direção dos políticos, tal, aí fica em casa, a gente não treina, aí fica em casa de novo, não treina, vai em março, vai em abril, aí não tem Paulista e tal. Então, assim, a gente decidiu, nós vamos nos filiar à Federação Paulista e vamos fazer tudo o que tem que ser feito. Ah, mas não vai ter Campeonato Paulista porque tem a terceira onda. Não tem problema, a gente vai jogar o que tiver. A gente vai jogar o campeonato que tiver. A gente vai jogar a Libra F, a APF, o Campeonato Mineiro, Campeonato Goiano, a gente vai jogar um campeonato importante, o mais importante que tiver no ano que vem. Se tiver o Paulista, esse é o nosso foco. Mas, e eu estou falando isso exatamente porque, poxa, não tem o campo ainda, a gente espera até o mais rápido possível, pode ser que na semana que vem eu feche o campo. O que é fechar o campo? Ir lá e assinar e falar, tá aqui, ó, contrato. Por enquanto eu não tenho, nem no Ibrachina, que tenho dificuldades em relação aos horários, nem no Anhanguera, porque ainda estão esperando para ver se volta, se não volta, e em outros, sem brincadeira, vou falar aqui, acho que uns 15 lugares dentro da região de São Paulo, que a gente entrou em contato, fez reunião, falou e tal, e tá todo mundo quer o referência, mas ninguém quer assinar nada e falar, em janeiro vocês começam a treinar, porque não sabe se vai estar aberto, porque não sabe como é que vai estar. Eu acredito muito que a gente avançou muito, agora, como eu falei para vocês, eu tenho sócios, então, se fosse uma decisão minha, eu ia falar aqui que a gente vai começar dia tal no lugar tal. Os caras falaram, não fala, porque não é certo, isso pode gerar uma falsa expectativa, e eu concordei. Então, assim que nós tivermos a resolução perfeita ali, tudo fechado em relação ao treinamento, eu vou passar para vocês. Nossa equipe de staff, para vocês entenderem, então, o que é a nossa comissão de gestão. Hoje em dia, a referência tem um gestor financeiro, um responsável jurídico, muito importante para um clube empresa, um diretor técnico, um gerente de mercado, um supervisor da base e um administrativo. Então, pessoal, o Valtinho, que fazia tudo isso aí e ainda lavava roupa, limpava não sei o quê, pegava cone, carregava trave, acho que agora, sim, é por isso que eu estou muito feliz, porque essas pessoas já estão correndo comigo e durante esse segundo semestre eu falei isso para elas, eu me sinto honrado, feliz, porque agora, de repente, eu estou no campo e tem gente resolvendo outra coisa que eu não conseguia resolver sozinho. Então, fico muito contente porque vestiram a camisa do Referência, acreditaram no projeto do Referência e assim a gente vai crescer junto durante muito tempo. Sub-9, o treinador continua sendo o Amilson, então os meninos que vão ficar no Sub-9 e os que vão chegar em 2013 vão ter o Amilson aí como seu treinador. Sub-11, o treinador aí, a dupla de treinadores continua aí, o Elon e o Cauê, com muito sucesso. No Sub-13,
o Bruno continua na frente dos 13 como treinador e o Léo assume como assistente. No Sub-15, o treinador é o Amilson, o assistente é o Erlon. Eu coloquei aí a licença C da CBF. Isso é muito importante para que vocês entendam os motivos, por quê e tal. Primeiro, porque esses dois caras merecem muito, e segundo, porque eles estão há algum tempo se formando e buscando as licenças adequadas. Hoje em dia, o Sub-15, você não pode treinar um Sub-15 se você não tiver uma licença da CBF. E no Sub-17, a licença exigida é a licença B. Então, 1 grau acima. Então, essa dupla aí vai se revezar nos mais velhos, uma grande responsabilidade para eles, e também, assim, uma honra para mim contar com esses dois caras. E, na verdade, vocês sabem, muitos que já conhecem, né, a imensa maioria, que já conhece o trabalho do Referência, sabe que muito mais do que o nível de hierarquia, de status de treinador, um ajuda o outro. Então, tenho certeza que Cauê, Léo, todo mundo que está envolvido, né, que aqui os nossos colaboradores que estão aí em comum, né, preparador de goleiros, o Murilo, fisioterapeuta Matheus, então todo mundo um ajuda o outro. Ano que vem nós temos uma empresa, NS Esportes, que vai fazer a parte física, uma empresa, então, diferente de um preparador físico, nós temos uma empresa que vai tomar conta da parte física, da exigência física, do planejamento, das avaliações, dos mesociclos, dos treinamentos, das reavaliações, que vai estar em contato direto com o Matheus, que hoje, né, durante essas temporadas todas, tem feito muita coisa sozinho, então vai ser, acho que, uma grande ajuda para o Matheus, e o Ari, que vai estar junto com a gente também na parte de treinamento mental, que é muito importante nessa fase aí, nessa reta final aí, de querer esse jogador por conta de lesões, por conta de minutos jogados, porque o treinador não gosta de mim, porque eu não consigo ganhar, porque tal. Cara, são coisas que acontecem e a gente quer dar esse suporte também, além de ser algo que a CBF exige para clube formador. Daqui a 2 anos nós temos que apresentar todos esses requisitos. Vocês devem ter sentido a ausência aí do Edu. No final dessa apresentação, todos os treinadores vão falar, e o Edu também vai falar. Eu queria mandar um abraço aqui para todo mundo, e para o Edu principalmente, porque o Edu foi um cara que está com a gente praticamente desde o início, não era dos meus treinadores lá conhecidos lá atrás, aprendi a gostar dele como pessoa e como treinador também. E a gente se separa, o Edu tem um projeto próprio, a EDL Sport, que foi parceiro do Referência através da pessoa do Edu durante todo esse tempo. A gente fez, acho que foi uma pena a pandemia ter acontecido para todos, né? Então, eu também não vou ficar falando sobre isso aqui agora. Eu tenho certeza absoluta que o 15 e o 17, esse ano, daria muito certo com a parceria com a EDL e com o CATS, mas infelizmente não aconteceu. A gente conversou muito, eu tinha essa linha de continuar com Referência como federar o Referência, o Edu tinha a linha de continuar com o trabalho dele na EDL e a parceria que ele tem com o CATS. Eu brinco aqui, falo para vocês que eu brinco com o Edu, que ele tem que ser o diretor da base do CATS, porque ele é um cara fenomenal e o CATS só teria a ganhar com isso. Então, depois, com calma, a gente pode falar com os pais do Sub-15 e 17 do ano que vem, como vai funcionar, e agora, o que eu faço? Acho que com calma a gente vai conseguir conversar, e o Edu, no final aqui, junto com os outros treinadores, vai poder dar a palavra dele também. Beleza? Para a gente não ficar muito... para não demorar muito, cara, que eu falo muito. Aqui, ó, é o e agora? E agora? E agora? Os Águias são um clube de base, e aí? É isso mesmo que eu quero? Essa é uma parte, pessoal, que talvez nem precisava falar. Poxa, Walter, não precisava falar agora, podia ser mais para frente e tal, mas eu acho que vale a pena, porque, como eu falei, o Referência como projeto, ele tem as suas ambições, e às vezes as pessoas que estão aqui dentro, elas não obrigatoriamente precisam ter as mesmas ambições. E, inclusive, já aconteceu da pessoa sair do Referência e falar, não é isso que eu quero para o meu filho. E eu concordo plenamente. Primeiro, pela nossa maneira de trabalhar, eu prefiro que assim seja. Então, o que eu peço a partir de agora também, assim, quando a gente acabar o dia de hoje, à noite, cara, começa a refletir, pais e atletas, né? Dependendo da idade, acho que vale a pena refletir, conversar. E aí, é isso mesmo que você quer? Porque como que vai funcionar? Os atletas do Referência, todos os atletas atuais do Referência, eles vão ser inseridos no programa base, tá? Eles vão ser inseridos no programa base. E a partir de uma
e vão ser reavaliados frequentemente. Não vai ser uma coisa de um dia, de 2 dias. Eu vou falar aqui na pré-temporada, tá? Na pré-temporada eu vou falar sobre isso mais especificamente. Mas todos os atletas que hoje em dia estão no referência vão ser inseridos no programa base e vão ter um período como uma oportunidade. Eu acho que todos os meninos que a gente conhece têm condições, só que também eu não posso enganar a mim mesmo, aos treinadores e a vocês, pais, que vão chegar meninos muito bons, porque vão ser indicados, vai ter empresário que vai ligar para o meu gerente de mercado, vai falar, estou levando 3 meninos aqui da Bahia, que eu vou bancar eles para jogar no referência. Isso vai acontecer, o referência vai dar esse passo. Então, a gente não pode enganar a todos nós e continuar falando, não, vocês vão ficar aqui para sempre. E uma das coisas, das minhas maiores preocupações com relação a essa reunião, a essa conversa, era isso. E eu queria passar para vocês essa ideia de que a gente está tentando, a gente conversei muito com os treinadores, para tentar ser o mais grato possível a toda a confiança que vocês nos deram. Eu não queria simplesmente falar, olha, você não está no nível da base, porque eu já te conheço, então vai para o nível competição ou sai do referência. Eu não, quero dar oportunidade, porque é o mínimo que a gente pode fazer para quem confiou tanto no nosso trabalho. Então, qualquer dúvida também sobre isso, vamos falar em particular, cada um vai ter a sua história, eu tenho certeza que depois vai começar um monte de conversa, acho que tem que ser assim mesmo, cada um tem que pensar no seu e saber como vai poder fazer a logística do seu filho e tudo mais, mas quero que vocês entendam que a gente está pensando muito nessa parte humana, muito nessa parte de gratidão aos que estiveram até aqui e dar essa oportunidade para que eles, pelo menos, iniciem no programa base e para que vejam como vai ser. Às vezes eu posso estar enganado e nem chega tanto menino bom assim e a gente vai ter que tocar com o que a gente tiver. Pode ser que eu esteja enganado, mas a tendência é que venha muitos meninos bons e que os nossos tenham que se superar, que continuar treinando e ter essa ideia de e aí, é isso mesmo que eu quero? Se não for no referência, eu vou conseguir jogar em outro clube de base? Eu quero mesmo acordar todo dia 5 horas da manhã, porque meu jogo é às 9 e não tem mudança na federação, né? O sub-11 é às 9 todo domingo. O sub-15 é às 9 da manhã todo domingo. E aí, pais? E aí, atletas? Vocês vão encarar, pegar o ônibus, ir lá todo dia e treinar, e não ficar no banco e tal. Então, um pouquinho dessa parte aqui, é isso que eu queria falar para vocês com 2 vídeos. A coisa linda que pode acontecer dentro da alta competição e a coisa difícil. Eu vou pedir para o Erlão passar o vídeo, que a gente já tinha feito um teste, tinha dado problema, então a gente já está engatilhado aí. Erlão, passa o vídeo, então, do que bonito pode ser você competir no mais alto nível, que depois a gente vai falar sobre a parte difícil. Consegue aí, Erlão? Erlon? Aí, beleza. Erlon? Tá indo, né? Uma horinha vai dar, hein? Agora vai ser rápido. Tá todo mundo me ouvindo? Faz um joinha aí. Eu só tô vendo 3 pessoas. Aí, beleza. Tá ouvindo, tá. Então tá bom, é só transferir para a tela do Erlon aí. Esse vídeo, pessoal, vou adiantando, esse vídeo é um vídeo do nosso último jogo do Sub-11 na Paulista Cup. Cara, o mais legal desse vídeo, vou adiantando as coisas, o mais legal desse vídeo que eu vi é a dificuldade nas ações que esses meninos tiveram dentro do campo. A dificuldade. Muita gente me manda vídeo. Eu recebo muitos vídeos. Olha, meu filho joga muito bem, pega esse vídeo dele. É um menino que dribla 5, 6 meninos, faz o gol no ângulo. E aí, sempre que eu recebo esses vídeos, eu vou olhar o marcador. Eu vou olhar os marcadores. Vou olhar quem que está marcando. E aí, é aquele menino que marca sem intensidade, que marca devagar. Eu vou ver qual é o campeonato. Um campeonato interno de uma escolinha tal, futebol de 7 e tudo mais. Esse vídeo é o vídeo da Paulista Cup, dos meninos de 11 anos, contra um time fortíssimo, que é uma equipe de base, a equipe do Oeste, que jogaria o Campeonato Paulista esse ano. Então, assim, com muito mérito, até de mandar um abraço para o Tatá aí, que faz um trabalho excelente lá no Oeste, e com muito mérito, com muita dificuldade, esses meninos
tiveram autonomia para fazer o que eles fizeram. Ô, Elão, você está me ouvindo? Se tiver algum problema aí, me dá um toque aí, manda WhatsApp. Se Pô, tiver... tô te ouvindo. Tá. Já passou o vídeo, Walter. Acho que você não conseguiu ver. Ah, eu que não vi. Putz, então foi mal minha. Todo mundo. Apareceu o Todo vídeo mundo viu o normal, vídeo, Cauê. então, né? Sim. Ah, Todo então mundo tá viu o bom. vídeo. Por Ah, conta cara, da apresentação, pô, acho que ele não conseguiu. eu queria ter visto, que eu tô na tela aqui travada. Quer que Tá eu bom, passe então- de novo, Walter? Não. Ah, você passou uma vez? Passei uma vez. Então passa de novo aí, passa de Vou novo. passar, aí. vou passar mais uma. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui pra eu ver também, cara. Tá bom. Vai, faz aí. Vou passar mexer novamente. aqui, depois complica tudo. Ai, agora eu tô vendo. Tá vendo? Eu vou dar o play agora. Então, assim, desde a saída do goleiro, pessoal, você vê que os meninos estão marcando pressão, os meninos não são bobos, só tem menino bom aí. O nosso zagueiro capaz consegue fazer uma coisa que a gente pede muito e que muita gente do lado de fora está sempre gritando: tira daí. E assim, todas as ações são executadas no máximo esforço, o passe do JP no máximo esforço, a definição do Edson no máximo esforço, protegendo. Então, assim, é muito difícil fazer isso aí, gente. O mais importante desse vídeo, assim, que é muito difícil, mas o prazer de ver isso e de conquistar isso, ele é assim, ele vale muito a pena. É o que eu queria deixar de coisa boa, assim, do sabor da vitória, sabe? Você disputar um campeonato de alto nível e conseguir fazer uma coisa dessa, para mim, é um ganho, uma alegria muito grande. E lembrando que altos e baixos, vai ter um dia que a gente vai perder nos pênaltis, porque o juiz roubou e tal, cara. Futebol, é isso. O próximo vídeo, ele fala das dificuldades. Vou deixar vocês verem, tem a tradução ao vídeo do Van Persie, alguns pais já viram esse vídeo, mas acho que vale a pena rever. Para quem não viu, dê uma olhada aí. Vou compartilhar aqui, Walter. Escuta o que o Van Persie fala aí. I actually had this chat last week, funny enough, seriously, with my son. So my son plays at Feyenoord. He played against Ajax under 14. He was on the bench. He didn't play. So in the car on the way back, he was like a bit moody, disappointed, complaining a little bit about others, about the coach, etc. And then I said, yeah. I said, but Shaquille, I said, you sound like a loser, you know, if you talk like this in a way, you sound like you lost. I said, you are blaming him, you're blaming her, you're blaming this, you're blaming everything. I said, but I don't hear one single thing about yourself. I said, winners, I said, they take control and they blame themselves and they look where they can improve. Yeah. And this is what you should be thinking about. So I didn't tell him what he should think about. You should ask yourself the question. Acho que travou, né? Are you a loser or are you a winner? Gravou? Deixa eu ajustar de novo aqui. Para de compartilhar e compartilha de novo, que eu acho melhor. Eu vou compartilhar de novo. Deu uma instabilidade aqui na internet. Vou compartilhar novamente. Beleza. Estou compartilhando. He was on the bench. He didn't play. So in the car on the way back, he was like a bit moody, disappointed, complaining a little bit about others, about the coach, etc. And then I said, yeah. I said, but Shaquille, I said, you sound like a loser, you know, if you talk like this in a way, you sound like you lost. I said, you are blaming him, you're blaming her, you're blaming this, you're blaming everything. I said, but I don't hear one single thing about yourself. I said, winners, I said, they take control and they blame themselves and they look where they can improve. Yeah. And this is what you should be thinking about. So I didn't tell him what he should think about. You should ask yourself the question, are you a loser or are you a winner? I said, for me, it doesn't matter. I said, because I'm your dad. I said, the only job I have and your mom has is when you're 20, that you're a good boy, that you're ready for life. You know, you can make your mistakes, you can do what you want. I love you
for the same amount. It doesn't matter for me if you make it as a football player or not. I said, but you say that this is your passion. So you should take control of your life and stop complaining, because it sounds like a loser. I said, and I don't mind. If you want to be a loser, be a loser. I still love you as much. I said, it doesn't matter for me. I said, but if you want to be a winner, take control of your life and stop complaining about others. And then I watched him train the next morning. My wife said, where are you going? I said, I'm going to watch this session. 2 days later, actually, because they played on Saturday and Monday morning. So I'm there sitting, cold, hoodie on. I'm looking and I see this tiger training, running, working. And I was like, okay. He realized he has to take control of his life. He's 13, né? Boa. Deu uma travadinha, mas acho que deu para entender bem a ideia, né, da situação. Vou aproveitar, bom, para quem não conseguiu acompanhar bem, esse cara aí é o Van Persie. O Van Persie é um jogador da mais alta qualidade, do nível, acho que mais top do mundo. Se tiver no mais alto, está no segundo escalão, muito perto dos mais altos. Jogou no Arsenal, jogou em grandes clubes, foi capitão da seleção da Holanda. E é ele que está falando que o filho dele não jogou um jogo. O cara está falando que o filho dele não jogou. Ele tem 14 anos e não jogou. E muitas vezes a gente não referência ainda por questões culturais e tudo mais, e vocês, pelo estágio que a referência está, a gente ainda tem isso. Poxa, o meu filho jogou na posição que não é a dele. Meu filho jogou pouco. Meu filho não jogou, nem existe, né? Porque a gente não tenta nem fazer isso aí. Então, assim, o cara tá falando que o filho dele não jogou, o filho dele sai reclamando do treinador, do tal, e ele tá falando assim, cara, você tem que tomar controle da sua vida para você ser um vencedor. E acho que é muito legal a gente pensar nesse lado, que é o lado difícil, o lado de sangrar, o lado da dificuldade, o lado não é fácil. A partir do ano que vem, 15, 17, vai ter muito essa visão, vai ter muito essa ideia. E aí, cara, você quer mesmo estar preparado para sangrar? E pais têm que entrar nessa vibe, tá? E por isso que essa parte, eu queria muito falar isso, eu vou até aproveitar que acho que o PH está aí. PH, hoje em dia, PH foi treinador da FCB Escola lá atrás com a gente, grande amigo, foi o coordenador na época que a gente lançou referência, fundou referência, foi treinador, e hoje em dia ele está no Atlético Paranaense, começou lá no Sub-10, e hoje em dia o cara está no Sub-17, na final do Campeonato Brasileiro, cara. O PH está na final do Campeonato Brasileiro do Sub-17 do Atlético Paranaense. É um grande amigo, está aqui, e eu queria que ele, se ele pudesse dar 5 minutos, uma palavrinha com os pais sobre essa pequena experiência, sobre essa ideia, né? Quem está vivendo lá dentro de uma estrutura de um grande clube e das dificuldades, o que acontece, como é que é? Se o Erlão puder transferir esse lugar aí, agradeço. Já tive o vídeo dele, o áudio. Boa, garoto! Agora sim. Boa noite aí, Valtinho, boa noite a todo mundo. Primeiro, felicidade imensa de ver a evolução do projeto, né? Então, tive a felicidade de começar lá atrás, né? E foi do referência que eu fui para o Atlético, né? Então, já tinha saído da FCB, inclusive. Um mês depois que eu estava só no referência, eu tive a oportunidade de ir para o Atlético, lá no meio de 2018, né? Então, fico muito feliz de ver o projeto alcançando os voos que sempre sonhou aí, e por competência, mais do que oportunidade e competência, né? Então, fico muito feliz e acho que todos os pais atletas que estão aqui podem ter certeza que estão num lugar que realmente é uma referência e vai ser ainda mais no futebol. O vídeo do Van Persie, ele é simples, né, mas ele toca em muitos fatores, se for atacar a frase dele ali. Mas dentro do que o Walter disse ao longo da apresentação e o contexto do vídeo do Van Persie, acho que o funil ele é muito pequeno lá em cima, né? Então, vai começando com todo mundo tendo mais oportunidade, e aos poucos, conforme eles vão subindo de categoria, as oportunidades elas tendem a diminuir, né?
Então, eles têm uma competição interna, primeiramente, de estar no grupo, né? Então, seja no Referência ou seja no Atlético Paranaense. Então, primeiro eu estar entre os 20 do Referência que vai disputar o Campeonato Paulista. Depois eu consegui o meu espaço para competir e ser titular, né? E na realidade do Atlético Paranaense ainda tem a competição externa, né? Então o menino não precisa ser melhor só do que os 20 que estão ali. Ele tem que ser melhor do que outros 100 do Brasil inteiro. Porque muitas vezes o melhor menino do Brasil, ele tem a chance de ir para o Atlético Paranaense, aí você pode perder o espaço que você brigou tanto para conquistar, né? Então, acho que o principal, a parte mental de resiliência, de estar preparado para as diversas situações ao longo da formação, né? Então, de ser banco, de não ir para jogo, de treinar menos. Então, na Sub-17 já tem uma relação de você não estar relacionado para o jogo e você treinar num grupo separado e não estar treinando com um time que vai jogar no Maracanã segunda-feira, por exemplo, né? Então, eu estou tendo a oportunidade de conviver diariamente com esses meninos que alguns estão se frustrando muito, né? Que são os não relacionados. Então, hoje temos um jogo de Copa do Brasil que eu fiquei com um grupo de 13 meninos, né? E aí a conversa e a busca pelo algo mais, né? Então, o que a gente procura passar para eles é se preparar para a oportunidade, né? Então, o treino é para se preparar. Então, se não vai ser ali, vai ser em outro momento, ou no lugar que ele está ou em outro lugar. Mas se ele não se preparar para a oportunidade que pode aparecer, ele nunca vai conseguir almejar os seus sonhos, né? E no Sub-17 isso aí fica muito evidente, né? Então, os meninos, eles têm as ambições de ser jogador profissional, na cabeça deles estão a um passo de estar ali, né? 3 anos do Sub-20, 4 anos, mas eles estão uma eternidade ainda, exatamente por esse aumento da competitividade interna e externa que acontece. Então, hoje o grupo tem 37 jogadores, que no jogo fora de casa vão 20, então fica 17 fora. E a briga deles hoje é para conseguir uma vaga para ir para o jogo, né? Então, hoje há 13 meninos fazendo conta de quem estava suspenso, quem estava lesionado, quem foi jogar, falaram, eles vão voltar, vai ter 19 jogadores, vai 20 para o jogo, então tem uma vaga. Então, vou me entregar igual um louco aqui para eu conseguir ir para um jogo, né? Quem tem essa mentalidade, eles conseguem almejar algumas coisas e conquistar algumas coisas do que quem não tem. Isso aí é fato. Então, acho que a maior experiência que eu tive esse ano no clube, né, o clube voltou em setembro, né, se preparando para o Campeonato Brasileiro, e no início era dividido em 3 grupos, grupo A, grupo B e grupo C. Então, tinha lá 15 no grupo A, 10 no grupo B e 12 no grupo C. Era essa a divisão do treino. Às vezes esses grupos se misturavam e às vezes não, né? Então, os meninos do grupo C, eles estavam uma eternidade lá. E hoje, 3 meses depois, tem 2 meninos que vão jogar no Maracanã segunda-feira final e eram do grupo C, né? Um sendo primeiro ano, 16 anos. Os dois, na verdade, têm 16 anos. Um é um zagueiro e um é um lateral direito que veio do Santo André sendo 10 no Campeonato Paulista, Sub-15, destaque do Santo André, e ele vai para o Atlético Paranaense para jogar como meia volante. Ele seria dispensado, e aí, depois de 6 meses, mas aí ele entendeu que se ele fizesse a função de lateral direito, ele poderia ter mais espaço. Aí ele falou, beleza, eu vou comprar isso. Aí ele virou lateral direito e está conquistando o espaço dele, fazendo com que o lateral direito da seleção brasileira, da categoria, vai jogar no meio para ele jogar, né? Então, tem algumas situações mas só porque ele se preparou para a oportunidade, né? Se ele não tivesse se preparado para a oportunidade, ele estaria dispensado do clube há um tempo, talvez. Então, eu acho que essa é o maior recado que eu poderia dar para vocês, assim, né? Dentro dessa minha experiência curta, né? Então, tenho 2 anos e meio de Atlético, mas ao longo desses anos trabalhei com futsal há muito tempo, né? Então, tenho acho que 13 gerações de idade, desde os meninos nascidos em 99, 98, 99, até agora os garotos de 2009, né? E aí tem todo o processo de captação também, que é uma outra competição, que é uma tortura para os pais e para os meninos, né? E a gente, como professor, acaba sendo captador, treinador, e sabe como que é uma situação de muita pressão, né?
Então, acho que o principal é que todos se preparem para a oportunidade. E pelo que eu vi do programa do Referência Ideia para o ano que vem, não se iludam, né, com a ideia de base e competição, né, como dois programas diferentes, que eles vão se unificar, né. Nessas idades menores ainda, o que acontece de oscilação é uma coisa gigantesca. Então, se todos se prepararem, a tendência é que oportunidades acontecerão. E se não acontecer aí, pode acontecer em outro lugar, mas se prepare. Acho que é isso, não vou conseguir muito tempo aí. Que beleza. O PH, obrigado aí, obrigado pelas palavras, cara, foi um grande recado. Você falou pouco tempo, né, que você está lá, mas, cara, 2 anos e meio. Na última vez que a gente fez essa mesma apresentação aqui, era ao vivo, cara, você estava começando lá, né, você e o Jonathan, o Chiquete tinha acabado de ir para lá. Para quem não conhece, o Chiquete ainda está lá, por conta da pandemia também, a gente não sabe como é que seria esse ano para ele, mas o Chiquete é um menino que era do Referência, foi fazer avaliações com mais 4 meninos lá no Atlético, e acabou ficando e está lá até hoje. A gente está torcendo muito por ele, torcendo muito pelo PH e muito pelo Jonathan, que eram treinadores do Referência, estão lá. E aí, o que o PH falou, eu sempre tenho uma frase que é: o futebol sempre te dá uma oportunidade, né? Basta você estar. Se você estiver e se manter, ainda que seja 1 ano, cara, vou ficar 1 ano aqui. Ah, mas eu tô sempre no banco. Cara, futebol sempre te dá uma oportunidade, né? E o PH acabou de falar aí, o menino estava no grupo C e está botando cabeça do treinador para funcionar, para poder jogar uma final no Maracanã, e colocando o titular da seleção brasileira, da lateral direita, para jogar no meio, só para ele entrar naquela vaga, porque o treinador entende isso. Então, falou tudo aí, obrigado, PH, pelo depoimento. Vamos lá para a gente finalizar, e até porque tem recados de treinador e tem perguntas. Agora eu vou falar sobre qual é a nossa ideia do ano que vem em relação à pré-temporada, né? A gente quer fazer uma pré-temporada, iniciando os treinamentos no dia 11 e finalizando no dia 1º de março, uma pré-temporada. Isso vai servir para quê? Conhecer novos jogadores, reavaliar os jogadores que nós temos e preparar fisicamente, mentalmente, taticamente, fisicamente, ou seja, treinar aquela ideia de pré-temporada, de preparação para a primeira competição que vai vir, que provavelmente vai ser a Copa Ouro. Tomara que tenha realmente, a gente possa disputar, a gente vai estar preparado para isso, já diferente de todos os outros anos, que a gente começava a treinar, não sabia como é que ia ser, se ia ter campeonato, agora a gente já está no foco dessa competição. Falei aí, né, todo atleta atual do Referência terá a chance de participar, então nessa pré-temporada a gente quer que todo mundo participe já dentro do programa, para depois se diferenciar e a gente falar, olha, você vai encaixar e vai se desenvolver melhor aqui, por enquanto, como o próprio PH falou, porque a oscilação é muito grande, o menino que esse ano estava muito bem pode cair, o menino que não foi tão bem pode melhorar, evoluir, crescer, maturar e se desenvolver muito mais. Esse período vai ser usado também para a gente fazer constantes reavaliações, né, para fechar um elenco. Então, a ideia também é que, uma vez fechado o elenco, a gente, claro, tem algumas brechas para alguma entrada, mas que já não haja saída, não haja dispensa. Essa é uma ideia lá atrás, eu nem sei se o Atlético continua trabalhando assim, ou PH, mas é uma ideia que eu gostei muito quando eu conheci o programa do Atlético. Eu gostei muito dessa ideia, porque não é uma realidade em São Paulo. Muitas vezes os grandes clubes pegam o menino está valendo, ele joga até chegar um melhor. Aí esse melhor chega, esse menino aqui que estava valendo antes já não vale, fica esse. Nós não queremos trabalhar dessa maneira. Apesar de entender, né, que o futebol é um negócio, essa parte aí, mas a gente quer tá ali firme na parte humana e dar uma oportunidade, a partir do momento de fechar o elenco, que esses grupos, né, que esses meninos permaneçam durante 1 ano com todas as dificuldades, né? Se vai jogar, se não vai, se vai ficar no banco, se vai jogar menos, enfim, as dificuldades que o futebol nos tem. Os nossos horários, essa é uma previsão, pessoal, de uma grade semanal, tá? Eu sei que tá ruim aí de ver, então eu fiz um esquema aqui do lado, acho que vai ficar melhor. A nossa ideia, tá, gente? Essa ideia é uma ideia muito bem pensada, já conversada com alguns campos, naquela história que eu falei anteriormente, de que se a gente conseguir, fatalmente vamos colocar em prática, se não conseguirmos por questões da pandemia, de retorno e tudo mais, vamos ter que mudar, mas pelo menos nós temos isso planejado. Sub-17 todos os dias, das 3 às 4h30.
Sub-15, todos os dias das 16h30 às 18h, 1h30 de treino pegado, com parte física incluída, com tudo que tem direito incluído. O Sub-13, 1 hora de treino, mas tem a tentativa de campo inteiro, tá? Para o Sub-13, 18 às 19. Sub-9, 11, dividido meio campo, mais 1 hora, das 19 às 20, quando acaba. A ideia do programa de competição, às terças e quintas, tá? 2 vezes na semana, 1 hora, no 15 e no 17, e no 11 e no 13, assim a gente pode abrigar todo mundo, dar oportunidade para todo mundo, para que todo mundo possa treinar, evoluir e ter as brigas internas aí que a gente tanto falou, que o PH confirmou aí. Questão do investimento, pessoal. O investimento para esse ano. Um kit de treino 120, 2 kits de treino 210 e o mesmo valor para todos os programas. Então, assim, para quem está com a gente há mais tempo, sabe que esse valor é um valor que a gente está conseguindo até voltar atrás. Ano passado, para quem jogaria o campeonato, esse ano, 2020, a temporada de 2020, para quem disputaria o Campeonato Paulista, esse valor era bem acima. A gente está mexendo nos números, procurando patrocínio. Então, pais, tem empresa, conhece alguém que gosta de futebol, que gostaria de apoiar a categoria infantil, gostaria de apoiar os meninos, qualquer quantia é bem-vinda. A gente faz a parte de marketing, a gente coloca na camisa, coloca nas placas publicitárias. A gente quer fomentar o futebol infantil e quer diminuir o máximo possível isso aqui, até a gente chegar num momento, que, como eu falei lá atrás, que o próprio clube vai subvencionar o 11, o 13 e todo mundo. Isso vai acontecer, a gente vai trabalhar fortemente para que isso aconteça. Por enquanto, pés no chão, sub-15 e sub-17 isento, e mais as outras categorias, sim. E aqui eu jogo uma pergunta para quem é novo no referência e fala, nossa, 350, esse cara tá louco, eu vou pagar 350 por quê? Quanto você gasta em um torneio de verão? Quem aqui nunca foi convidado ou realmente foi em um torneio de verão? O que é um torneio de verão? Disney Cup, Floripa Cup, Gotia Cup, Go Cup, né? Tem vários torneios aí que você vai, joga 5 jogos e volta. Eu acho legal, eu não critico esses torneios, tá? Eu acho bom, acho válido, já fui muito, gosto muito disso, acho que a criança, o jogador evolui, ele socializa, ele cria, ele amadurece, ele cuida das suas coisas. Eu tenho muita coisa legal nesse tipo de torneio. Mas, queira ou não, você vai para passar 15 dias. Tem gente que vai para a Gotia Cup, por exemplo, que é um torneio na Suécia, e você vai gastar 12 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Você vai para a Floripa Cup, que você vai gastar 6 mil para ir, jogar e voltar. O que nós estamos falando é um valor de 350 reais por mês de mensalidade, com tudo incluído, com os torneios incluídos, que é para o seu filho treinar em alto nível, 3 vezes por semana no mínimo, jogar os maiores campeonatos do Brasil e se formar como jogador numa temporada inteira de 1 ano. Então, dividido por mês ainda, dá menos do que qualquer torneio desse de verão. Então, essa é uma provocação, uma pergunta que eu sempre faço, para que a gente possa entender e possa dar valor ao que você está pagando e não ter isso como um custo, e sim como realmente um investimento. É um investimento na formação esportiva do seu filho. Tá legal? Agradeço e abro para os treinadores. Aí, treineiros, vocês, cara, se quiserem ser rápidos, se quiserem ser breves, se não quiserem falar, não é obrigado, mas eu acho que vale a pena, porque essa reunião, esse nosso encontro também é uma espécie de despedida. Nós treinaremos ainda. Amanhã a gente tem as finais da Paulista Cup 15 e 17. Semana que vem tem segunda, quarta e sexta. Ainda estou pensando em... Tem alguns pais querem fazer uma confraternização interna e tal. Enfim, dia 18, nosso último dia. Então, tem gente que a gente já não vai mais se ver. Então, estou já agradecendo. Coloquei algumas fotos aqui que representam muito o que foi esse ano difícil, mas estão aí. A nossa equipe toda junta lá na Arena Ibrachina, num treino inicial lá em março que a gente fez. Os nossos meninos em jogo, um ajudando o outro aqui com os treinadores, a alegria dos meninos. Eu acho que isso é o fechamento assim, do nosso ano. Agradecer muito ao PH e vou abrir para os treineiros aí. Então, Erlon, puxa o bonde aí e aí vai abrindo para cada um. E depois a gente vai abrir para as perguntas já para finalizar, para a gente também, ó, já são 1h20 já de live. Tá com vocês aí.
Tá legal, então, Valtinho. Vamos lá. Então, primeiramente, boa noite a todos. Né? É um imenso prazer estar nessa data tão importante, né, para o Referência, né, de um passo que a gente vem buscando há muito tempo, né, e eu sou muito grato a tudo, ao Walter, por dar essa oportunidade, né, por ser um parceiro mesmo, não só um parceiro profissionalmente falando, mas também um amigo que eu tenho para a vida. E o que eu tenho aqui para ser muito breve é um agradecimento a todos, né, à equipe técnica, aos pais e principalmente aos meninos, né, que diante de uma situação tão atípica, né, que estamos vivendo, ainda assim nós conseguimos alçar coisas muito boas de treinamento, de evolução, de sociabilização, e eu acho que isso é o mais importante, né? Então, eu agradeço muito a confiança de todos vocês no nosso trabalho e desejar boas festas, um excelente 2021 para todos nós. É claro que, como o Walter falou, temos até o dia 18, né? E eu estarei no campo aí, amanhã estou no campo, semana que vem também, e fico à disposição aí para todos, tá bom? Muito, muito obrigado. Valeu. Quem vai? Manda aí. Quer que eu chame? Tipo chamada? Vai abrindo aí. Que eu também não consigo ver todo mundo, não sei todo mundo que tá. O Léo, ele tá com um problema na internet aqui, tá? Ele e o Matheus, eles acabaram de me avisar. Agora o Cauê, o Bruno, o Edu está aí. Vai, Cauêzão. Vai. Aí o Brunão. Vai, Brunão. Não ativou ali. Bom, pessoal, em primeiro lugar, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Como o Walter comentou, foi um ano difícil para todo mundo, né? Mas mesmo assim nós conseguimos retornar e fazer um segundo semestre muito bom. Conseguimos treinar, manter os garotos ativos. No início era só com os treinos, né? Depois conseguimos fazer alguns amistosos contra alguns clubes e disputar alguns campeonatos de um nível muito alto, já que muitos garotos não estavam jogando pelas equipes, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e nós conseguimos disputar esses torneios, né? Mesmo nessas situações. E acredito que isso foi muito importante para os garotos, né? No momento tão difícil de pandemia, e a gente conseguir proporcionar isso aos garotos. Mas o comprometimento e a confiança dos pais era muito importante para isso acontecer. E foi muito legal ver o esforço, o comprometimento dos garotos, dos pais nessa reta final. E ano que vem continuam. E nós esperamos o comprometimento dos garotos e lembrar que a preparação já começou, mas ela continua, né? Paramos para as festas, mas nos mantemos focados para o ano que vem para retornar bem. Porque a preparação vem antes, durante, para quando chegar o momento a gente estar preparado. Então, cuidado com alimentação, descanso, o que eu falo muito, né? Vida de atleta não é só dentro do campo. A parte fora te ajuda você a estar bem dentro do campo. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, desejar boas festas para todos. E, mais uma vez, obrigado pela confiança no trabalho do Referência. Valeu, Brunão. Murilo Faco, nosso preparador de goleiros aí. Boa. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos também, e acho que o Erlão e o Brunão já falaram, mas agradecer muito a todos os integrantes da comissão, principalmente ao Valtinho pela confiança, e lembrar, né, que eu acho que os goleiros, né, eu acho que eles merecem, né, tempo, atenção, né, todo esse trabalho que tem feito, a gente está conseguindo um degrauzinho de cada vez, eu no pé dos treinadores aí, para eles cederem aos goleiros mais tempo, para eles me darem um espacinho de campo. Acho que com todo esse profissionalismo que o Referência tem criado, todo esse contexto de alto nível que a gente está entrando, né? Os goleiros também vão fazer parte disso, vão conseguir o espaço, vão conseguir o nível desejado, e estou muito feliz tanto com a evolução dos goleiros, tanto com a minha evolução, como, né, com a evolução inteira da comissão. Então, coisas muito boas vão acontecer para a gente, e os goleiros estão mais do que envolvidos nisso, tá bom? Então, bom final de ano a todos, e que ano que vem a gente consiga cada vez voos mais altos, também os goleiros, beleza?
Valeu, Murilo. Cauê. Tava jogando, Cauê? Terminou o jogo já ou não? Não, pô, tô aqui prestando atenção. Tô aceitando, tô ativando o áudio de todo mundo aqui, pô, não é tão fácil assim, não. Rapidinho, eu acho que essa semana a gente postei no Instagram lá e é basicamente a mesma ideia. Primeiro, agradecer o Walter, agradecer o Referência, agradecer todos os pais, agradecer o Elon e o Léo, que foi quem trabalhou comigo diretamente esse ano nas categorias, e todo o resto, Bruno, Amilson, Murilo, Matheus, o próprio Edu, não sei se está aí, acho que está, né? É muito legal ver o PH aí, o Jonathan acho que não pôde estar, né? O Vini, o Ian, esses caras que começaram com a gente lá no Barça, né? Eu estava naquela primeira turma do Barça. E o nosso maior sonho quando a gente chegou no Referência, pô, vamos jogar associação, quem sabe a gente pode ser campeão da associação, ter um time que possa competir mesmo, e aí acho que já no primeiro ou segundo ano a gente foi campeão da Bandeirantes, aí no outro ano a gente chegou na semifinal da associação, o Sub-13, e agora a gente está dando mais um passo para o Paulista, que acho que é o sonho de todos nós, pelo menos os treinadores, né? E o Walter falou bem para os atletas e pais, pensar se é isso que vocês querem, porque é um passo grande, e eu estou muito feliz e espero que o ano que vem vai ser muito bom para todos nós, né? Boas festas e até ano que vem. Valeu, Cauê. Falou bonito. Amil Show, tá aí? Cheguei, hein, rapaziada? Vocês acharam que eu não ia aparecer, né? Tava na correria aqui, representando Referência no Círio. Tá no e carro? tô até aqui dentro do carro, pô. Não deu tempo de chegar em casa, mas logo eu tô chegando. Pô, eu queria agradecer, né, pô, a todo mundo, né, que fez parte desse ano e desde o início, né, do Referência, pô. Acho que a gente vai realizar um sonho, né, e a gente já tá vivendo esse sonho há alguns anos, 2 anos, né, e acho que ano que vem é a realização desse sonho também, né, então, acho que a ideia é a gente aproveitar as oportunidades, né, a gente sempre vem falando disso, né, com os garotos, né, a cada lance dentro do campo, acho que a gente tem que tá pronto para aproveitar e saborear isso também, né? Saborear cada dia que a gente vai viver agora ainda, né? Que não acabou, hein? Tem pelada de final de ano ainda entre a gente. Semana que vem Vai saborear saborear isso ano que vem também, a cada dia, né? Fazer o melhor a cada dia que a gente puder, né? Eu não consegui ver a apresentação por inteiro, né? Mas, pô, com certeza o Walter representou muito bem a gente, né? Eu só tenho a agradecer, então, essa semana ainda tem para a gente ainda trocar algumas palavras e para rolar um abraço lá com todas as medidas, né? Obrigado por esse ano, obrigado por estarem junto com a gente, tamo junto. Valeu, Amilson. O Edu tá aí? O Edu é importante. Tô aqui. Tô aqui. Aí, gente, primeiramente, boa noite a todos aí, a todas também, né? Tem algumas mães aí presentes. Eu queria abrir, na verdade, dizendo muito obrigado, né? Primeiro ao Walter, né? Que é o responsável direto pelo projeto do Referência. Depois a todos os treinadores, em especial ao Thiaguinho, que foi quem convenceu o Walter e me fez o convite de fazer parte desse projeto tão bonito, que me fez crescer e aprender muito, né? Queria também agradecer em especial a todos os atletas que eu trabalhei diretamente e indiretamente, né? A gente sabe que estar num projeto é aprender todo dia, né? Todo dia uma grande lição, né? E aí, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu não só formar boas equipes, mas ajudar a formar bons homens também, né? Fazer com que os meninos que vieram aqui do Grajaú terem uma outra postura boa, como tem os meninos do Referência, e também, né, ajudar os meninos do Referência a ser um pouquinho mais, como que eu posso dizer, né, um pouquinho mais malandro aí com relação à vida, que é o que os moleques trazem aqui do ambiente deles. Eu acho que, para mim, pessoalmente, foi um enriquecimento muito grande, principalmente profissionalmente, né, falando, com relação a todo esse processo de desenvolvimento, de aprendizagem de futebol
o Referência desenvolve, e de fato vai ser uma referência a hora que tiver aí, né, nos grandes campos da vida aí, do futebol. E fica aqui o meu muito obrigado, né? Como o Walter mesmo disse, eu tô saindo porque eu renovei com o clube lá com o Tabuão, com o Sub-15 e o Sub-17, e possivelmente a gente vai ter um projeto também com o Sub-20 na segunda divisão do Campeonato Paulista do ano que vem, que é um campeonato que o clube acaba não disputando por conta de ser a segunda divisão. E aí eu fui fazer um jogo com eles e recebi um convite também para que isso pudesse acontecer. Não estaremos com as portas fechadas para aqueles meninos que, de repente, né, não conseguirem ser aproveitados aí pela Referência. Né? Caso queiram, o Walter já sabe disso, a gente já conversou sobre isso. A gente também vai ter as portas abertas para que esses meninos façam parte. A gente, no Sub-15, conseguiu uma subvenção também de um investidor, a gente não vai ter um custo. Né? No Sub-17, infelizmente, ainda a gente vai precisar da subvenção dos pais, né, do investimento dentro do projeto da IDL para que a gente reverta esse dinheiro para o Campeonato Paulista. A gente treina agora na região do Morumbi e eu termino dizendo a todos vocês meu muito obrigado e dizer que foi muito bom esse primeiro processo dentro do Referência. Por que eu digo isso? Porque no futebol a gente sabe que daqui a pouco a gente se encontra de novo em algum lugar, ou contra, ou de novo dentro do processo. Então, um abraço e que vocês, todas as vezes que lembrarem de mim, escutem um samba aí, que eu acho que samba traz alegria e a alegria faz com que a gente esteja próximo. Valeu, galera. Ô, Edu. Valeu. Beleza, Edu. Valeu. Pô, o Edu aí, pais, vocês não sabem, alguns já devem saber, é conhecido como Edu Resenha. Ele gosta de uma conversa boa, gosta de um samba, e é um cara sensacional, um amigo, parceiro e um excelente profissional. Então, como ele falou, eu já tinha falado antes, as portas estão abertas, acho que a gente tem 2 clubes agora para ser parceiro, para estar próximo. Sei que deve ter muita dúvida das pessoas, dos pais, e agora, como é que vai ser? É CATS, não é? EDL, é Referência? Acho que vamos ter bastante tempo para trocar ideias, né? Nem convém a gente falar caso a caso aqui. O Edu lembrou uma coisa importante, que eu comentei lá atrás, mas acho que vale a pena voltar aqui e falar sobre os anos pares. A gente não sabe como vai funcionar ainda, no final das contas, a federação, está tudo muito incerto. Então, o 2003, que eu acho que esses foram os maiores prejudicados nessa pandemia, porque o 09, que era sub-11, ano que vem tem 12 anos, tem muita coisa pela frente. O 07 também tem muita coisa pela frente, 05 tem pelo menos um pouquinho, mas o 03 realmente era o último ano da base, do sub-17, não teve um campeonato paulista para jogar, e a gente não sabe, vamos aguardar, não tem o que fazer. O que a gente pode fazer, o que a gente já tem meio que planejado, é que, caso tenha algum torneio sub-18, a gente vai abrir as portas, sim, para o treino do 03 também, de um sub-18, para poder entrar no campeonato que puder. Então, fica o meu recado para o pessoal do 03, para os pais, para os atletas que aí estão, que passou batido essa informação e era uma informação que eu queria dar, sim, a respeito desses meninos. Os demais já vão estar inseridos no treino e todo mundo que tiver qualquer dúvida em relação ao 15 e 17 entre CAT, CDL, Referência, entre em contato com a gente depois. O Elon falou que teve problema aí para encontrar as perguntas e tudo mais, e até para a gente não se alargar muito, acho que eu vou deixar as perguntas para que cada um possa fazer comigo, em particular, os novos, os pais novos que entraram na live e tiveram, com certeza tiveram muitas dúvidas, os pais mais antigos, como é que eu faço com meu filho, como que não é, e é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo, peço que vocês reflitam aí com relação a todas as informações, né? Pensem bem como é que é agora, como que eu posso seguir em relação ao meu filho, como que eu posso seguir em relação ao Referência, qual o campeonato, acho que é legal pensar nessa forma, qual campeonato meu filho jogaria se ele não estivesse no Referência, qual campeonato ele vai jogar se ele não estiver, e eu não estou falando isso para pressionar, estou falando isso realmente para vocês refletirem e verem qual é o caminho melhor. É aqui que ele vai se divertir, aprender, evoluir, apesar de todas as questões desse nosso modo de ver o futebol formativo. A gente espera que sim, a gente espera que a gente dê todo
todo o suporte necessário para que os filhos de vocês cresçam e continuem assim. Beleza? Ô, E Walter, muito PH. Oi. desculpa interromper, o Léo ele conseguiu ajustar aqui para conversar. Ele estava sem Vai dar um recado internet, aí, vai lá. o treinador Leonardo. Pode Vai lá, falar, Léo. Léo. E aí, tá escutando aí, normal agora? Tamo. Boa, beleza. Deu uma desativada aqui na internet, eu perdi o final aí, mas queria agradecer toda a comissão do Referência, o Walter pela confiança, né? Que esse ano aí foi de grandes dificuldades para todos nós, mas enfrentamos, lutamos e estamos aí. Né? Uma novidade inovadora, né? Que a gente sonhou sempre com isso. Que seja um ano muito positivo para todo mundo. Agradecer aos pais, aos atletas, né? O Cauê, que dividiu comigo o campo esse ano. O Edu, de muito aprendizado também, conversas, vai fazer falta. E que ano que vem ainda vai ser uma experiência nova para mim, vou ficar um pouco com a parte de gestão também junto com o Walter aí, né? Aprendendo bastante, buscando coisas gigantes para o clube. E agradecer a todos. Boas festas, né? A gente vai se encontrar ainda no campo aí para bater um papo. E todo mundo tem meu contato aí, pode mandar mensagem, tá, galera? Agradecer a todos os pais, a molecada do Sub-17 aí, a gente fez um trabalho legal, né? E a gente vai conversando aí. Um abraço a todos, felicidades, que seja um ano novo aí, muito bom para todos nós. Valeu! Valeu, Léo. Beleza, gente. Vou liberar vocês. É muita coisa, muita informação. A gente continua sempre à disposição de todos. Tem muito pai já mandando mensagem. A gente vai respondendo na medida do possível aí. Amanhã tem mais, amanhã tem jogo, amanhã tem treino. Segunda, quarta e sexta treino. E a gente vai finalizar. E muito em breve já mando para todos vocês a respeito do nosso início do campo. Já tem data, já tem programação. Falta definir só a questão do campo, que vai ser o melhor para o projeto, sem dúvida nenhuma, e vamos avançar. Beleza? Obrigado a todos, treinadores, pais, atletas, boa noite, e até amanhã para alguns, e até o ano que vem para outros. Valeu? Tchau, tchau. Estão liberados aí para dar tchau, gente. Valeu, boa noite a todos. Boa noite. Valeu, Tchau, boa tchau. noite. Tchau, boa Valeu. noite, muito obrigado. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Valeu, filho. Pra cima, referência. Gente, obrigada. Tá mandando Parabéns, Valtinho. Tamo junto ano que vem, hein? Valeu, pessoal. Até amanhã. Um abraço. Tchau. Valeu, filho. Parabéns. Valeu. Boa noite. Boa noite. Com Deus. Boa noite, boa noite. Valeu, Fabinho. Tchau. Valeu. Olá. Boa noite. Falou, Walter. São 6 cheeseburger, Matheus do meio. só pão e queijo. Falou.